eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim, lembrarás que eu sou teu Pai, ou esquecerás, Senhor, eu confio em ti. E se chorares, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim, lembrarás que eu sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Pai, eu confiarei. 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 Quem encontrou a palavra diz amém? Amém. Quem crê nas promessas do Senhor? Passará céu, passará terra, mas as minhas palavras, se o Senhor usou o profeta para profetizar que algo ele tem contigo, pode crer que vai acontecer. Se o Senhor usou o pregador para ministrar e entregar a palavra para você, que grande é a vitória, pode crer, porque grande vai ser a vitória. Meu Deus, pode acreditar, pode confiar, aleluia. Pelo que o homem fala que não vai acontecer, mas se acontece, firme. Se você continuar confiando, como diz este louvor aqui, ó, aleluia, Deus, tu verás o mover de Deus. Isso é importante para nós, igreja. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós guardarmos isso na palma do nosso coração, né? E sempre nos lembrarmos, o Senhor falou. O Senhor falou que grandes coisas Ele vai fazer. O Senhor falou que vai acontecer, porque é Ele que vai fazer. Nós temos que ter convicção da nossa vitória. Nós temos que ter convicção da nossa fé. Pode passar o tempo que passar. Aleluia, mas a hora de cantar, o cântico da vitória chegará. Viu, aleluia? Quem encontrou a palavra diz amém? Amém. Aleluia, Deus. Então nós vamos ler, igreja. Aleluia, Jesus querido. Que vem falando sobre o cântico de Ana. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, vamos lermos. Então orou Ana e disse: ao meu coração exaltou o Senhor. O meu poder está exaltado, aleluia, no Senhor. A minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas. Amém, amém? Amém. Amém, amém. Vamos aqui ver onde nós estamos. 3. Não multipliqueis palavras do altíssimas adversas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele não há outras obras pesadas na balança. O arco dos fortes foram quebrados, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cerraram os caminhos até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos escraveceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura
empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os princípios, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentando-se ele sobre o mundo, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. O que convém, aleluia, o que convém ter com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Oh, glória a Deus, aleluia. Levanta a tua Bíblia para o alto, diz que irmão, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos entregou a grande vitória, foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Pode se sentar, igreja, desocupa vossas mãos e pode exaltar o Rei da Glória com a tua palma. Pode glorificar o Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma palavra muito maravilhosa, igreja. O Senhor trouxe essa palavra nessa semana, no início da semana, ali em São Mateus. Aleluia, Deus, o Senhor, aleluia, colocou o meu coração para estar ministrando também nesta noite, essa mesma palavra. Aleluia, Deus querido, por quê? Aleluia, Jesus querido, porque nós vamos contemplar aqui o momento que Ana, aleluia, Deus querido, ali veio engrandecer, adorar o Senhor com esse cântico. Exaltar o Senhor, igreja amada do Senhor. Ela veio, aleluia, engrandecer o Senhor por tudo que o Senhor fez. E nesse canto ela foi expondo, aleluia, Deus querido, cada quadro de situação, aleluia, Jesus. Todos nós sabemos. E Ana, aleluia, Deus, para poder chegar nesse canto aqui, Ana, aleluia, passou grandes lutas. Aleluia, Deus querido, Ana sofreu, Ana chorou, Ana se angustiou, Ana foi caluniada, Ana
processo ainda não foi terminado, mas devemos nós agradecer, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é Deus tremendo. Olha a Ana falando aqui, o poder que o Senhor tem, igreja. O Senhor não é qualquer coisa, não. O Senhor é um Senhor que determina, está determinado. Será que nós temos, aleluia, engrandecido o Senhor? Será que o Senhor tem se alegrado de nós, igreja? Será que o Senhor tem se alegrado da irmã Olga? Tem se alegrado de você, meu irmão? Tem se alegrado de você, minha irmã? Aleluia, será que o Senhor pode dizer para nós esta noite: eu recebi a tua gratidão, eu recebi o teu louvor que você veio me exaltar, eu recebi a glorificação que você me deu pelo grande livramento. Será que o Senhor pode hoje olhar para nós, aleluia, e falar dessa forma, igreja? Será que nós temos sido gratos? Será que nós sabemos agradecer ao Senhor pelas vitórias, pelos grandes livramentos? Muitos não tiveram, igreja, uma nova oportunidade. Muitos não tiveram, aleluia, uma nova chance. Mas olha, irmão, Olga, aqui. Olha você aí, irmã. Olha você aí, irmão. Olha nós aqui. Aleluia. Nós temos mais de milhões de razões para exaltar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque se até aqui eu cheguei é porque o Senhor me guardou. Se a minha família, Senhor, está, Senhor, caminhando, é porque o Senhor tem levantado, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem abrido porta, o Senhor tem fechado sepulturas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me entregar vitórias, muito obrigado por aumentar a minha fé, muito obrigado pela hora que eu deito, muito obrigado pela madrugada dormindo e o Senhor me guardando, muito obrigado pelo momento que eu levanto e o Senhor está comigo. Ou nós não temos tirado esse tempo. Eu vejo nas congregações onde eu chego mais cedo, o irmão que está fazendo a primeira parte, ele fica ali insistindo. Quem quer cantar uma bênção? Quem quer louvar um hino? Quem quer adorar o Senhor? Quem quer oferecer a oportunidade? Aleluia. E o que tem acontecido nesses últimos dias dentro da igreja? Aleluia. Será que o Senhor deixou de operar maravilha, igreja? Aleluia. Será que o Senhor deixou, aleluia, de repreender o diabo? Será que o Senhor deixou, aleluia, de repreender a enfermidade? Não, o que mudou foi nós, igreja. A igreja mudou, o Senhor continua o mesmo, aguardando pela igreja, exaltar o nome dele como ato de gratidão. Será que nós temos parado para agradecer a Deus? Será, igreja? Ana era mulher estéril. Ana não podia gerar filho. Ana precisava de um milagre. Ana, quando passava, Penina, ela fazia chocarismo de Ana, mostrando para Ana que Ana tanto queria do marido, não tinha. Mas olha aqui, eu tenho filhos e filhas. Eu dei para o teu esposo que você não pode dar. Humilhação. Mas a hora de Ana chegou. A hora de Ana chegou. E quantas vezes, igreja, o adversário ele vem nos afrontar. Muitas vezes até com pensamento, se nós desviar um pouquinho o pensamento, o adversário já vem se levantando com calúnia, querendo nos afrontar, nos humilhar, querendo tocar em nosso coração que não vai dar, não vai acontecer nada. E o Senhor vem falando conosco. O Senhor vem mostrando sinais. Porque o Senhor diz que nada acontece antes que Ele não venha avisar. Ele já deixa bem relatado na Bíblia. O Senhor nos avisa, ou seja, num sonho, aleluia Deus, ou seja, num sentimento. O Senhor toca em nós, aleluia Deus querido. E breve nós quer acontecer. O que é isso, aleluia? Nós esperamos já
igreja. Muitas vezes nós estamos que nem uma criança mirrada. Só pedimos, Senhor me cura, Senhor liberta, Senhor salva minha família, entra na minha casa, Senhor, trabalha no meu casamento, Senhor, olha Deus nessa criança, cura essa criança, Senhor, resolve a minha causa, resolve o meu problema, Senhor, aquela causa jurídica que está parada lá, trabalha lá, Senhor, e nós vivemos na área da petição. Mas se nós olharmos para a nossa igreja, quando no momento de angústia nós chegamos e falamos, Senhor, teu nome é louvado, porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está passando comigo, e o teu nome todo o tempo vai ser exaltado, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dor, na perseguição, mesmo na escassez, aleluia! A igreja deixa de engrandecer, a igreja deixa de adorar. E o Senhor quer a igreja dele como Ana, com o espírito de Ana, aleluia. E Deus em todo tempo reconhecer que Deus é Deus e sem Deus nada pode. Está faltando, igreja, está faltando isso no meio da igreja, no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. Está faltando, aleluia, agradecimento, aleluia ao Senhor. E Deus quer isso de nós. É preciso, igreja, faz parte da nossa fé. Faz parte da nossa fé. E quantas vezes o Senhor Deus nos concede bênçãos e nós recebemos, e nós se envergonhamos de testificar ela. Sabia que tem pessoas assim? Sabia que tem pessoas assim? Eu queria botar uma bênção, mas eu tenho uma vergonha. Eu podia pegar uma oportunidade dessa, mas eu tenho uma vergonha. Mas depois eu falo para a irmã. Não é a irmã que tem que ser engrandecida, não é a irmã que tem que contar com a bênção. É eu e você que tem que contar o que Deus fez por nós. Da onde o Senhor nos tirou, como o Senhor nos libertou. Hoje quem nós somos gratos a Deus, porque se não fosse pelas misericórdias, pelo grande amor de Deus, eu e você nós não estaríamos aqui. Eu ouço ali o programa Voz da Libertação, igreja, deixa eu estar agora ligado na minha casa. Até minhas clientes já estão acostumando. Olha, fez apoio. Minhas clientes acostumou. Agora era 6 e pouquinho da tarde, com uma cliente lá, estava a oração das 6 horas. E eu não tenho negócio ali de abaixar a rádio, não, porque o fulano chegou, estou na minha casa. Abaixa por isso, quem manda é eu. E continuou lá, Jesus, vizinho, Senhor, visita. E ela pegou bem na parte das visitas. Ela falou, ai, que oração bonita. Olha, ele está pedindo para Deus abençoar. Então você está gritando com a voz da libertação também. Isso é bom demais, igreja. É bom demais. E ali eu vejo, igreja, que as pessoas chegam ali, as pessoas, aleluia, ficam atentas, aleluia, nos testemunhos. E eu vejo a voz da libertação, os irmãos, as irmãs, e chegam ali para agradecer. Um dia eu ouvi até, aleluia, o testemunho do irmão Carlinhos. E eu estava ali, eu falei pro meu velho, mas Deus do céu, eu não sabia de onde o senhor arrancou Carlinho. Ele falou, quem é? O pastor Carlinho? Eu falei, lá Tietê, está lá Tietê ainda. Aí meu marido falou, vai vendo Deus também? E isso, igreja, o Senhor é sagrado. O Senhor é sagrado. Porque o Senhor vê em nós que nós reconhecemos o grande amor que Ele tem por nós. O grande amor, as misericórdias de Deus, o Senhor vê para nós, aleluia. E o que o Senhor faz? Ele vem nos abençoar mais e mais. Não vê Ana? Ana voltou, foi fiel no voto. Mas quando Deus tocou, aleluia, na madre de Ana, não ficou só em Samuel, não. Não ficou só em Samuel. O Senhor deu filhos e filhas. O Senhor quer dar mais bênçãos em nossa
aleluia, Jesus querido, e pega aquele testemunho, aquele agradecimento. Passa a acreditar que Deus faz. Passa a crer que Deus opera. Então é preciso, igreja. Será que não doeu para Ana? A Bíblia não relata. Mas será que não doeu para Ana pegar Samuel? Pequenininho. Mas o voto era, desmamou. Eu fiz um voto. Eu vou ser fiel no voto. Eu falei para o Senhor que seria dele. Será que não doeu em Ana? Ana fez o cântico, o Senhor se agradou. Samuel foi entregue no templo, aleluia, Deus querido. E ali, aleluia, Deus querido, foi formado. Começou a formar Samuel, aleluia, no conhecimento. Até chegar a idade, aleluia, que o Senhor veio, aleluia, Deus se apresentar a Samuel. Não foi Samuel que foi se apresentar a Deus. Deus veio, aleluia, porque a única voz que Samuel ali conhecia e falava, aleluia, do poder de Deus, era a voz, aleluia, Deus, que de quem, querido? De Eli. Aí quem vem? Vem o Senhor. Samuel. Só que até ali Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia a voz do Senhor. Então ele ia até aquele que o criou. Até aquele que trazia ensinamento para ele. E a Bíblia diz que ele se apresentava. Eis vem aqui. Por que tu me chamaste? Mas quando, aleluia, ele foi instruído. E que se ele ouvisse essa outra voz de novo, essa voz de novo, era para ele se apresentar. Mais uma vez, igreja. Mais uma vez, o Senhor vem mostrar para nós como Ele se agrada quando nós apresentamos a Ele. É necessário, igreja, é muito importante. É muito importante, não é só nós pedirmos. Aleluia, Deus. Não é não. Nós temos que pedir e ao mesmo tempo agradecer. Mesmo que ainda não recebeu, mas engrandeça, agradeça, o exalta, o adora, glorifica. Se apresenta a Ele, aleluia. Porque a bondade de Deus é infinita. O amor de Deus é tão grande que é infinito, igreja. Enquanto nós vamos exaltando a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Se não fosse Deus, igreja, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse Deus, nós não seríamos libertos. Se não fosse Deus, aleluia, nós não teríamos sido lavados, aleluia, remidos com o sangue de Cristo. Aleluia. A bondade de Deus é infinita. Se não fosse Deus, igreja, nós éramos o perdido neste mundo pecador. Mas olha o investimento que Deus fez em nós, igreja. Olha o investimento que o Senhor fez em nós. Eu louvo a Deus porque eu nasci no berço evangélico. Engrandeça o Senhor que eu nasci no berço evangélico. E não tenho medo e nem vergonha de falar. Eu nasci na congregação cristã do Brasil. Meus pais, minha família, minhas primas, aleluia, eram da congregação, meus tios. Então eu já cresci, aleluia, Deus querido, aleluia, sabendo, aleluia, o que era o temor de Deus. Mas em muitas igrejas, que teve um encontro com o Senhor, numa sarjeta, numa viela de droga, no mundo da prostituição, cheio de doenças, bactérias do inferno no corpo, não tinha valor na sociedade. E Deus olhou e falou: eu vou fazer um investimento. Vou pôr em pé e vou dar liberdade para falar que é cidadão do céu. É cidadão do céu. Aleluia. Ele merece ou não merece, igreja? Nossa gratidão. A gratidão da igreja. Aleluia, Deus. Ele não merece? Glória a Um Deus. canto de adoração não é você abrir a boca, aleluia, lá. Não. Pode ser um cântico, uma rajada de glória. Pode ser um cântico, uma exaltação de palmas. Pode ser um cântico
canto. Eu vivi, aleluia, como uma vida, aleluia, da mulher do fluxo de sangue. Eu não tinha parada. Era sofrimento direto para completar, eu já relatei. Eu caí de um sobrado, aleluia, Deus querido, e eu, para poder sair, tinham que me levar ao colo, porque eu perdi minhas pernas. Aleluia. Não tinha movimento nas minhas pernas. Aleluia, Deus. Fiquei com sequelas. Mas o Senhor olhou para mim. O Senhor olhou para mim. Canta na vossa Aleluia, Deus olhou e falou: vou pôr essa moça em pé. Porque longa vai ser a caminhada dela. Eu vou honrar ela, canta na vassoura. E hoje a glória do Senhor está aqui, igreja. Nós somos luta, nós passamos. Mas em todo tempo o nome do Senhor tem que ser exaltado. Passamos por dentro das vagas, nós passamos. Mas em todo tempo devemos nós celebrar. E toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Um cântico novo ao Senhor. Engrandecendo ao Senhor. Aleluia. Quantas pessoas que gostavam de goré? Eu vou fazer essa pergunta. Quem tomava uns goré? É goré que chama, é? Goró, goró, guru. Tá tomando goré. Quem gostava do goré? E olha você hoje. É Deus. Você cheira o quê? De cara? Talquinho, almas de flores, que eu amo almas de flores. Né? Pode chegar quem quiser chegar pertinho de você. Né? Porque tu não pede na cachaça. Tabagismo. Queijo paga as coisas do cano. Eu vejo, Deus, aquelas moças tão bonitas, colocam boticário. Irmão, Flávio, põe boticário que é cheiroso, né? Espirra tudo e depois pega a chupeira. Acabou o cheiro do boticário. Está precisando de uma libertação. Porque essa boca vai glorificar e vai exaltar o Senhor. Vai agradecer nosso Deus, igreja. E quantos eram assim? Eu vejo no condomínio onde eu moro. Eu vejo ali. Eu falo: Deus, tem um poder, Senhor, tão grande de libertar essas moças, libertar esses rapazes. Aí usam aquele chicote da surra no campo, que é aquela vila, tranquila. Entendeu? Eu vejo ali, e são moças que eu creio que o Senhor pode chegar com uma grande libertação, e o dia de amanhã elas possam estar como Ana, cantando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Vamos, igreja. Vamos fazer propósito com Deus. Vamos passar, voltar, engrandecer, adorar, exaltar. Eu louvo a Deus por vocês. Que eu chegue aqui e vocês gostem da glória. Eu agradeço a Deus por vocês. Pensa na igreja que eu gosto. Porque chego aqui, aleluia, eu ouço um dom aleluia, eu ouço um dom glória. Vocês gostam de cantar o Senhor da vossa alma. Você gosta de ser cantor poderoso. E tem muitas congregações que eu chego, dá que nem carro velho. Vai na parte do empurrão. Quando pensa que vai pegar, já é a hora da oração da fé. Nós temos que chamar pela presença dele, Cristo. E a presença do Senhor traz alegria em nossas vidas. A presença do Senhor, a nossa alma se alegra, o nosso coração salta de alegria. Porque o Senhor, aleluia, Ele habita onde chamam Ele com a presença. Se você
Ana, para Eucana. Eucana colocou até a Ana na balança. O amor de Eucana era tão grande, que ele falou uma certa vez para Ana, porque ele percebeu que Ana estava entristecida, Ana estava chorosa. E ele olhou para Ana e ele sabia que Ana queria ser mãe, se ele era esposo dela. Né? Aí ele falou para Ana, mas o meu amor é tão grande por ti. Meu amor vale mais que filhos, não vale? Mas Ana estava aguardando por um milagre que Eucana não faz. Ana estava chorosa, a alma de Ana entristecida. E olha a bondade de Deus. O que ele fechou, ele mesmo abriu. O que ele cerrou, ele mesmo abriu para dar vida. O que é a bondade de Deus, filho? Não é diferente para conosco, não. Não é diferente. Vamos passar mais a agradecer. Vamos passar mais a pedir oportunidade. Você é o irmão que está fazendo a primeira parte, abrir a oportunidade, né, meu Flávio? Já está bom, eu quero cantar o hino. Aleluia, Deus. Ah, eu quero contar um testemunho para a igreja da glória. Este é mundo espiritual. Não é físico. O físico vai fazer eu dormir. O físico vai fazer eu abrir a boca, porque eu estou cansada. Mas se eu tiver no Espírito, a minha alma vai engrandecer o nome do Senhor. Aleluia! Não vamos deixar que nos chamam. Vamos se apresentar, eu quero. Eu quero adorar a Deus. Eu quero agradecer. Chega diante do altar, fala, olha igreja, eu vim aqui engrandecer o Senhor pela bondade dele. Mas que ele ama. Quero engrandecer a Deus. O Senhor me deu uma vitória, o Senhor me deu um livramento. Então eu quero louvar a Deus, engrandecer. A igreja bate palma pelo meu testemunho, bate palma, igreja, pela minha vitória, bate palma pela minha bênção, bate palma, igreja. É cântico, aleluia. E eu dou toda certeza para a igreja, toda certeza eu dou para a igreja. Quando haverá testemunho diante do altar do Todo-Poderoso, se a igreja exaltar, glorificar o Senhor por aquela bênção para ele não aquela irmã, Deus vai receber as palmas, vai receber a adoração, mas o Senhor não vai ficar detendo, porque ele vai pegar vitória para a igreja. Porque isso não se acaba, igreja. Sabe o que acontece? Quando nós testificamos as maravilhas de Cristo em nossa vida, Satanás perde as forças. Você desmonta as cabanas malignas. A igreja desmonta em nome de Jesus. Porque Satanás não queria que a irmã Olga, e nem vocês, nem o irmão Carlinhos, estivesse nesta noite de sábado aqui, na visão de muitos, na boca de muitos lá fora, perdendo tempo, né? Ele não queria eu e você aqui, exaltando e dando glória. Glória a Deus. E quando a igreja exalta e dá glória, as forças do inferno, aleluia, vai cair por terra. Quando a igreja começa a engrandecer esse Deus, as forças malignas vai caindo por terra, as ferramentas vai sendo destruídas. Aleluia, Deus querido, Satanás vai perdendo a força, igreja. Vai perdendo a força, porque ele vai entender que nessa igreja ele não pode entrar. Glória a Deus,
sente presença. Igreja que dá glória, nós sentimos presença. Quando a outra fala igreja, eu não estou falando coluna, não estou falando parede, não estou falando essa porra velha aí que pode enferrujar a qualquer hora. A igreja que a tua obra está falando é a igreja que está se preparando para o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Essa igreja vai exaltar, glorificar o nome do Senhor. Porque Satanás não tem força sobre ela. Ô irmão, mas Satanás pode entrar na igreja? Claro que ele entra, ele é ferido. Ele está ao nosso território. Ele está ao nosso território, igreja. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou ver quem vai responder. Quando você começa a tagarelar um louvor na tua casa, Aleluia, Deus. fica da mesma forma, você se cansa? Ou você já vai sentindo algo encostando perto assim de você, muito gostoso? É Deus. Quem já sentiu isso? Se você ainda não sentiu, pega a receita do bolo que é bom. Aleluia, É Deus. bom. Porque o Senhor vai se, o Espírito Santo de Deus vai se chegando na igreja, vai se apoderando, vai encostando. E aonde o Espírito Santo de Deus chega, aonde ele se aproxima, aonde ele chega, aleluia Deus, não tem tristeza, não tem aposta, aleluia Deus, não tem angústia, não tem lágrima de desespero, alegria, aleluia, porque o Senhor se agrada. Então, igreja, a partir de hoje, fala para o Senhor, Senhor, eu vou te engrandecer como o homem engrandeceu. Aleluia, Deus. Arnaldo, mas eu fiz um voto, estou aguardando o voto. E se o Senhor vir para você antes desse voto ser cumprido? É Deus. Então vamos engrandecer o Senhor antes da vitória chegar. Engrandecemos o Senhor e Deus vai trabalhando a nosso favor. Né? No lugar muitas vezes de murmuração, questionações, né? O Senhor se agrada. Quando nós lembramos dele, dentro do quadro da situação que nós vivemos, estamos vivendo, o Senhor se agrada. Porque ele sabe, aleluia, Deus querido, que aquela petição que eu e você está pedindo, ele sabe que muito vai alegrar a nossa alma. Aleluia, Deus. E o Senhor vai trabalhando a nosso favor. Vocês vêem aqui, Ana foi, engrandeceu, agradeceu, exaltou. Aleluia, Deus. Aleluia, Glorificou. Deus. Samuel foi entregue porque o voto foi cumprido. Aleluia, Deus. E o Senhor deixou a madre de Ana aberta. Né? E o Senhor Deus concedeu mais filhos e filhas para Ana. Né? E não é diferente em nossas bênçãos, nossas vitórias. Se nós for glorificando e exaltando, é uma bênção atrás da outra, é uma vitória atrás da outra. Né? Pega essa palavra, esse cântico para vocês. Glória a Deus. Lembra quem tu eras, vê quem tu é. Vê de onde o Senhor te tirou, lembra de onde o Senhor tirou. Engrandeça ao Senhor, Senhor. Olha quem eu era, olha hoje quem eu sou uma levita. Eu sou um adorador. Eu sou um pregador, Senhor. Eu sou um ministro. Senhor, eu sou um intercessor que o Senhor me chamou para ser um intercessor para interceder. Olha hoje quem eu sou. Eu te engrandeço. Eu te exalto, eu te louvo, Senhor. Senhor, lembra aquele dia, aquele momento, Senhor, eu estava passando por aquela luta tão grande. E eu falei para o Senhor, o Senhor diz na tua palavra que tu és o meu pastor. Senhor, e o Senhor veio com socorro. Senhor, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor. Senhor, ainda não falei que eu te adoro. Hoje eu falo, Senhor, eu te adoro. Tu és a minha vida, tu és o meu tudo, Jesus. Eu amo de gratidão, igreja. Gratidão não é só minha, é apresentando ao Senhor. Fica com esse cântico na sua vida. Passa a partir de hoje. E depois você fala para a irmã Olga se valeu ou não valeu a pena. Pode dar uma rajada para a glória?
Aleluia, glória a Deus. Eu acho que tem alguma coisa errada, igreja. Ou aquele porque se converteu, o relógio está parado. Na igreja que eu fui lá em Minas, só de você joelhar, você já sentia a presença do Senhor. Mas lá na hora do louvor, ninguém conversa, nem na hora da palavra, nem na hora do testemunho. É igreja, né, igreja? 20:56. Eu estou lá. 7:17. É não. Hoje o relógio converteu ou quebrou, né, irmão? Agora eu vim para parar, né? Pode exaltar ainda agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O irmão Padre já fez recolhimento das ofertas, né, irmão? Olha na ajuda, tá vendo? As coisas andam, né? As coisas andam, né? Aleluia, vamos dar melhor ainda. Tem 5 pessoas aqui em nosso meio que diz o Espírito Santo de Deus que não erra e não se engana. De maneira alguma ele não se engana. Você fez essas 5 pessoas. Você fez um voto ao Senhor que você iria fazer uma campanha de louvor por uma vitória que o Senhor já te concedeu. E nesta noite Deus vem falar com essas 5 pessoas que Ele está aguardando a igreja exaltar Ele pela tua campanha de adoração. Cadê essas 5 pessoas?